Ah, hum, começou a gravar. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, pessoal, hoje, né, eu enviei uma notícia para vocês, né? Infelizmente, saiu errado no folha de questões, né, do trabalho, saiu errado o momento de inércia, né? Estou apresentando aqui para você. O momento de inércia, né? Correto seria esse, né? Saiu com o mesmo momento de inércia da. Saiu com o mesmo momento de inércia da máquina CC, aqui, né? O que acontece? É uma máquina, a máquina CC é uma máquina muito mais elevada, né? E, portanto, uma máquina muito, muito maior, com uma inércia muito maior. Então, eu não sei se vocês já chegaram, né, a fazer o que vocês chegaram a fazer, né, do trabalho, mas assim, para acelerar, né, com aquela inércia que estava antiga, seria uma corrente grande, né, muito maior a corrente da máquina, né? Então, ficaria. Então, só para lembrar, né, na verdade nem é para lembrar, para avisar, mudei aqui a inércia da máquina, agora a inércia está mais adequada com, com, com essa máquina aqui. É, mas é isso. Por favor, né? Essa inércia para fazer o trabalho. Sobre a disciplina, matéria em si, eu falei do controle na aula passada. É, falei tudo sobre o controle na aula passada. Então, não tem muito para falar com vocês, não. Hoje, a menos de tirar dúvidas. Então, eu queria ver contigo, né, na verdade, se vocês têm alguma dúvida da matéria, do trabalho, para ser discutido, né? E já adiantando, né? Eu vou fazer uma enquete lá no Siga, que semana que vem, né? É uma semana de é uma semana de retirada da disciplina. Não sei se vocês gostariam ou não de tê-la. Enfim, ainda tem que pegar a enquete certinho. Mas aí depois, se for o caso, eu coloco lá no Siga. Então, pessoal, alguma dúvida sobre a disciplina, sobre o trabalho? Bom, se não tiver dúvida, é, eu preparei, né, um scriptzinho, né? Esse aqui é outra aula. Scriptzinho aqui que eu fiz, basicamente fazendo, né, o controle, né, o trabalho. Lógico que não tem tudo do trabalho, tem só uma parte aqui,
Mas eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas, né? Então, eu vou rodar aqui, ele vai demorar um pouquinho. Deve demorar um pouquinho, mas deve soltar aqui alguns resultados. Eu fiz esse script hoje, pessoal, também nas pressas, então tem algumas coisas aqui que tá até difícil. Inclusive, né, eu vim aqui, tá rodando, é difícil, né, de colocar, mas eu devia colocar aqui, né, por exemplo, já a legenda, né. Esse eu falei até para vocês colocarem a legenda, né, e eu mesmo não coloquei. Vamos. Então aqui, por exemplo, eu fiz um teste clássico, né, que vocês fizeram, por exemplo, na CC. Eu apliquei, né, uma velocidade em rampa e depois, então de meio segundo a 1,5, né, a máquina acelera, né, velocidade zero nominal. Aqui, né, está em radiano por segundo, né, e enfim, mostrando aqui, né, tem que mostrar alguns detalhes, né, a rampa passa um pouquinho, né, e aqui a entrada de carga, né, o quanto que cai, né, a questão da regulação, tempo de recuperação e afins, né. Então tem aqui. Mostrei poucos resultados, é claro, né, que a ideia é que vocês mostrassem, né, essa aqui é a corrente, né, de eixo de reto, né, então ela aqui, né, ela tem aqui, né, alguns, assim, lado no zero, né, que a magnetização da nossa máquina, né, não, já vem dos ímãs, né, então tem aqui, né, uns pequenos detalhes aqui, né, e, e aqui, né, tem esse distúrbio maior, né, então talvez tentar explicar porque que acontece, sempre é bacana e tal, né, para vocês pensarem, né, no trabalho. Essa é a corrente de eixo direto. Faltou, né, o título também na figura, eu esqueci além da legenda do título, né, e aqui é a corrente de eixo quadratura, né, que é a corrente responsável pela produção do torque, né. Então aqui, né, aquele mesmo comportamento, né, uma corrente menor, constante, né, só para aceleração da máquina, né, e aqui, né, a corrente, né, que produz realmente, né, a resposta dela, né, referência bem próximo, né, da medicina, né? Se a gente dá muito zoom, a gente está vendo, tem um pouquinho de atraso, enfim. Explicar isso, né, foi 3 exemplozinhos, né, na verdade 3 resultados, né, bem simples, né, espero que vocês, enfim, né, mais resultados, mas assim, só para dar uma ideia, assim, né, do que eu quero, né, que vocês façam e também lá, né, que muito do que vocês têm que me apresentar, né, que eu falei, um ponto de partida, né, seria os trabalhos passados. Então, sim, pensem, né, tudo aquilo que vocês fizeram no primeiro trabalho, todas as discussões que vocês fizeram no primeiro e no segundo trabalho, vocês tiraram como ponto de partida, e depois, né, tentem perceber o que há de diferente, o que pode ser, né, expansão, né, o que vocês não estão mostrando, né, aqui, que no trabalho de máquina CC era diferente, coisas do tipo, né, para fechar bem o relatório e o trabalho em si. Tava, a ideia inicial era ter feito algo desse tipo, eu não tive tempo, preferi passar para vocês o trabalho, e devo fazer isso no trabalho de máquina de indução. Inclusive, eu estava pensando em pegar
eu fornecer para você já esse código, né, que está aqui, né, que estou tentando apresentar, não sei se eu estou apresentando, né, código aqui, né, linha de código mesmo, e passar para vocês e já deixar assim tudo direto, assim, deixar só, né, para vocês coisas diferentes do tipo, né, para vocês definirem, né, o que vai ser a referência de velocidade, né, o que vai ser a referência, né, do conjugado, decidir quando que vocês vão aplicar cada coisa, né, o que vai ser nessas referências, entradas, e para vocês, vamos dizer assim, se e para vocês, né, modificar outro resultado se vocês quiserem. Às vezes vocês querem degrau, vocês querem ver degrau e rampa, vocês querem ver entrada suave de carga, entrada brusca de carga, enfim. E aí vocês teriam, né, programariam aqui, né, em linha de código, mas com já o controle funcionando, com tudo funcionando, toda a parte de solução, né, aqui, né. Eu também pensei assim que eu não tenho aqui o jeito mais melhor de solucionar, né? Que eu coloco, né, os controles, né, de velocidade, a solução deles, né, o que seria, né? Aqui é um filtrozinho que eu fiz, né, para simular a eletrônica de potência, e aqui é a representação da máquina, né, em espaço de estados, com uma solução usando o aqui está de quarta ordem, e aí eu pego, né, os meus três estados, né, são as duas correntes e a velocidade, né, a máquina de indução seria mais estados, né, que teria muito rotórico também, né, mas enfim, coisas do tipo, né. Bom, é isso. Era para mostrar mais ou menos, né, tipo, já mostrando com o resultado para vocês tentarem pegar e pensar o que as instruções que vocês fizeram, né, e tentar transpor também para esse trabalho. Lembrando que, né, vai, tem coisas só, né, que foram pedidas no trabalho que não são suficientes, teria que ter um quezinho a mais. E eu, inclusive, espero que vocês tentam perceber e ver, né, que é uma coisa bem simples, não é nada de difícil. Que vocês pensem nisso. Tá? Então, questão dos negócios. Acabei que eu tirei, né, boa parte da dificuldade do trabalho agora falando nisso. Mas, enfim, paciência. É, é isso. É isso, pessoal. Realmente, com relação ao controle, tudo foi passado. Se tiver alguma dúvida sobre o controle, se quiser que eu fale de um jeito diferente, pode me avisar. Se tiver, de novo, dúvida ou qualquer outra parte da matéria, inclusive, né, matérias passadas também, fiquem à vontade. E, enfim, seria isso. Sim, Matheus, se você quiser usar o microfone, fica à vontade. Se você quiser usar o chat também, fica à vontade. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Matheus. Então, minha dúvida é como que a gente ia fazer, por exemplo, esse controle de velocidade da máquina síncrona, tipo assim, no laboratório, na realidade, em vez de ser numa simulação. A gente ia ter que usar um DSP, alguma coisa para, por exemplo, passar por este quadratura direto, ou só inversor já dava. Não estou conseguindo Então, enxergar muito bem isso. você pode ter um inversor de frequência, né? E aí um inversor de frequência comercial, ele tem um sistema embarcado, né? E aí ele consegue fazer essas contas. Então, por exemplo, que mais comum, né, seria para a máquina ponto de indução, mas sempre tem um ajuste lá para a máquina síncrona também. Então, você vai ver que o inversor comercial, né, teria como fazer isso. O inversor assim, né, de para acionamento, né, um inversor comercial para acionamento.
Você até pode até comprar um inversor comercial, mas para propósito geral, né? A gente tem um bocado, que é basicamente a chaves, né? O barramento CC, né? E aí você pode montar, né, o seu sistema em cima dele. E aí você precisaria de usar. Não precisa ser uma DSP. A DSP é o que a gente usa, mais comum que a gente usa lá na Unifei, né? Mas pode ser via FPGA, tem sistemas, né, de plataformas já fechados, né? Oh, meu Deus, a National é um sistema, né, que permite você fazer essa opção em LabVIEW, já vem com os canais ADs todos certinhos, então você coloca lá suas medições, né, suas medições, ela solta, né, os pulsos PWM para o conversor, esse programa em LabVIEW, né, é mais fácil, e aí já tem bloquinho pronto, né, muitas das vezes. A, eu uso, né, assim, eu uso no meu doutorado uma plataforma que chama, a gente também tem lá na Unifei, né, e ela tem interface com o MATLAB, né, apesar de que, de maneira geral, eu programo nela em C, né, no meu doutorado, ela tem interface com o MATLAB, então você pode usar, né, uma interface com Simulink, inclusive, para facilitar a sua vida. Você vai precisar de algum sistema microprocessado. Assim, lá nos anos, né, sei lá, década de, sei lá, 80, o pessoal fazia isso, esse controle analógico, sabe? E aí fazia essas operações de maneira usando Ampiop. E tem como, sabe? Fazer o controle de maneira analógica, mas é bem complicado, bem difícil. De maneira geral, hoje, acho que como você fazer ele é analógico. Esse é analógico também. Só que ver, né? Eu acho que o grande problema seria tratar, né? Você teria que tratar o sinal, né? Porque a gente tem aqui, né? Uma das coisas, né? Mas de maneira geral, né, você tem que medir a velocidade. Aí a velocidade, não só medir a velocidade, como a posição, né? Então, uma medida analógica de velocidade boa é um tacômetro, mas a se fazer para medir a velocidade encoder, né? E um encoder, você já tem um sinal digital, né? Teria que tratar esse sinal digital, passar para analógico, é bem mais complicado. Se tiver um resolver, né? Que aí vai te dar velocidade de posição, ele já é mais próprio para medir posição, aí é mais complicado ainda. Então, hoje em dia, Matheus, eu com, com, com os processadores, né, estando bem barato, eu acho que você usar um controle analógico é só se for uma aplicação muito específica, né, muito específica que exija, e eu não sei se seria para motor, mas talvez. As analógicas hoje em dia são mais restritas a quando você quer, tipo, pouco atraso, né? Aí você não tem atraso da conversão analógico digital, aí você pode fazer a medição, as medições, já você vai, o que vai limitar a sua medição vai ser seus sensores, né? Não vai ter problema de hélice, né? E tem o filtro anti-hélice que corta a banda. Então, esse tipo de aplicação, talvez, assim, que você precisa de uma frequência muito alta, ou às vezes, né, a frequência muito alta, né, dá problema de compatibilidade com os microprocessadores e eles se desconectam, isso é mais fácil, dependendo de como se embarca a sua eletrônica, você tem menos distribuição, né, de interferência eletromagnética. Os controles analógicos, eles estão mais restritos hoje. Eles existem, mas estão bem restritos. Hoje em dia é bem mais barato, né, comprar sistemas digitais. E aí pode ser DSP, pode ser outros sistemas mais poderosos.
pode ser FPGA, tem gente que fazer controle com Arduino, né? E dependendo consegue. Eu acho que o Arduino, acho que o Arduino talvez não, acho que o Arduino era bem limitado. Mas outras plataformas. Eu não sou muito especialista em plataforma de controle, não. O Vanner deve saber responder essa resposta melhor, que o Vanner sabe muito de microprocessador. Acho que vocês não tiveram aula, ele estava afastado. Ou o William, né? Provavelmente vocês estiveram com aula com o William. O William e o Vanner, muito microprocessador, microcontrolador. Se eu me estendi demais, Matheus, seria assim para uma DSP ou qualquer outro tipo de para fazer essas contas. Beleza, Guilherme. Deu para entender certinho. Obrigado. Nada. Ô, Guilherme, boa noite. Boa noite. É Hugo. Tudo bom? Assim, não ficou muito claro para mim essa parte aí que o Matheus acabou de perguntar. Como que eu iria sair desse sinal de velocidade aí do nosso controle, né? E obter as tensões de referência lá para o nosso PWM? Sinal de velocidade, né? Você tem a malha, né? Vou até desenhar aqui, né? Você tem duas malhas. Você tem a malha de velocidade. Então, você pega aqui, essa menos medição, controlador PI. Controlador PI solta referência da malha de corrente de quadratura. Referência menos medição do PI de corrente de quadratura, que vai soltar a referência da tensão de eixo quadratura. Operando em paralelo, você tem a malha de eixo direto. Referência de eixo direto mais menos medição, né? Também passa aqui pelo controlador PI e vai soltar a tensão de eixo direto, de referência, né? Essa tensão de eixo direto de referência, no sistema real, tá? Porque aqui a gente está relacionando a eletrônica de potência de uma maneira bem mais simples. Mas no sistema real, a gente teria que passar de DQ para ABC, né? Usando aqui, né, o nosso ângulo aqui, né, de transformação, que é o próprio ângulo do rotor, a gente viu. E aí é gerar tem VA, VB e VC iriam, né, para o PWM. O PWM. E o PWM, né, junto com o conversor, ia colocar na planta as tensões A, B e C. Né? Como eu fiz, tá, Hugo? Como, né? Eu não tô representando, né, aqui o PWM, né? Não estou representando o PWM. E essas tensões aqui, né, VA, né, vão ser, na verdade, a menos, né, do atraso provocado pela ação do próprio PWM, né, elas vão ser, né, iguais a, né, o conjunto, né, ABC, né, vai ter com um D e o Q. Então eu fiz ela direto. Então o nosso diagrama, né, não teve toda essa parcela de DQ para ABC, né, mas basicamente, né, só pegando, eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Tanto aqui quanto aqui, né? Basicamente, né, pegando esses dois pontos, a gente fez isso. A gente tinha, né, nossas referências, né? Passou para uma eletrônica de potência, né? Que seria todo esse conjunto aqui, né, que a gente está representando, e obter eles aqui. E continuou com a nossa planta, mas isso só é possível porque a gente está na simulação, né? A gente, na vida real, tem que passar para ABC e fazer as transformadas inversas.
Esse é um problema, né, que a gente vai ter. Esse era um dos motivos pelo qual, inclusive, eu estava querendo fazer para vocês, né, o código e passar, e pensei nisso no motor de indução, justamente aí eu conseguiria fazer essa programação, para vocês não terem que perder tempo fazendo essas programações, sabe? Mas seria isso. Então, assim, a simulação está tudo nos eixos D e Q, né? E aí fica a questão, né? Tá, o controle está em DQ, como que está indo para a máquina, né? O que está indo para a máquina é o PC. Como que está? Isso é importante, às vezes, escondido. Não, eu entendi perfeitamente. Muito obrigado. Nada. Licença, professor. Boa noite. Lorival Boa aqui. noite, Lorival. Tudo bom, Lorival? Então, tudo bom, graças a Deus. É o seguinte, ainda está um pouco abstrato ali. Volta naquela imagem que você fez do diagramazinho, por favor. Essa? Isso, obrigado. Okay. Como é que eu vou colocar a referência da corrente no eixo direto? Você define. Tá, não, beleza. Aí eu vou ter ali no caso, tô com o roteiro aqui aberto, e o senhor fala qual que é a potência nominal, qual que é a velocidade nominal, conjugado nominal, enfim. Eu vou extrair desses dados aqui e vou fazer, por exemplo, um degrau, né, nessa corrente e tal, porque eu lembro que nos trabalhos anteriores, por exemplo, o último, trabalho 2, variar a velocidade, a gente, querendo ou não, variava a corrente de armadura. Não, no caso, isso. E depois, separadamente, a gente tinha um controle do circuito de campo na máquina CC. Né? Então, assim, a gente só tinha um parâmetro para selecionar ali como referência, querendo ou não, sabe? Que, no caso, era a velocidade. Nesse para mim, tá muito abstrato, sabe? Eu não sei quantificar esse negócio aí. Então, vamos lá, Lorival. O que acontece? Vamos fazer aqui umas marcas aqui. A corrente de armadura na máquina é a corrente que produz o conjugado. Né? O que acontece nessa máquina, né? Então, vamos criar um pouco de contexto, né? Eu falei para vocês a seguinte o ponto, né? Vamos pegar o trabalho da máquina CC. Que vocês tinham que avaliar, né, talvez o comportamento da máquina corrente contínua do seu controle. O que acontece? Falei para vocês, dá um degrau aí na corrente de armadura e não alimenta o campo. Por quê? Bom, a armadura, a priori, ela produz conjugado. Se o circuito de campo não tiver alimentado, ela não ia produzir conjugado, você ia conseguir ver ela subindo ali no circuito da armadura e avaliar o controle dela, a máquina não ia rodar, você não ia ter interferência da mecânica. Aqui, o que acontece? Se você der um degrau na corrente de eixo quadratura, tá? Aqui a corrente de eixo quadratura, lembrando, ela produz conjugado. Corrente de eixo direto produz magnetização, afeta a magnetização da máquina, como se fosse a corrente de campo. E a corrente de eixo quadratura afeta a produção de conjugado. Se você der um degrau aqui na corrente de eixo quadratura, a máquina vai girar. Como a máquina é de ímã permanente, ela está magnetizada. O ímã não tem como você desligar. Tá? Então, por exemplo, para fazer aqui a avaliação da sua malha de corrente, talvez você vai precisar de uma outra maneira. Bom, se eu não quero que a minha máquina gire, tem como eu analisar essa minha malha? Bom, as malhas aqui, né, ISD e ISQ são bem parecidas, né, diferente da corrente de armadura e corrente de campo, que tinha circuito
diferentes. Aqui o circuito é muito unido, né? É o circuito estator. Tem diferença entre as indutâncias, é pouca, não é tão grande assim. Então, tem como eu fazer? Bom, acho que tem. Eu só não posso gerar. Aí fica para você retirar o resto da conclusão, ou para os outros grupos. E, né, bom, a máquina já está magnetizada. Então, vamos pensar no funcionamento da máquina como um todo. Colocar ID, né, ou eu vou fortalecer o fluxo do ímã, ou enfraquecer o fluxo do ímã. Depende, né, do meu sinal. A gente viu que o ID nosso, né, ele está junto com o fluxo do ímã. Se eu colocar um ID positivo, ele vai fortalecer o fluxo do ímã, ou se eu colocar um ID negativo, ele vai enfraquecer o fluxo do ímã. Então, a priori, a gente não tem muito por que querer trabalhar com o ID, porque, bom, a máquina é magnetizada. Se eu mais forte ou mais fraca, a priori, no quê? Mais fraca teria se a gente fosse fazer enfraquecimento de campo. Então, lembra quando a gente foi fazer enfraquecimento de campo, a gente precisou diminuir a corrente de campo? Então, aqui, fazer enfraquecimento de campo na máquina CC, você precisa colocar uma corrente direto contrária ao fluxo do ímã. Né? Senão, fica mais difícil. Mas eu não falei de enfraquecimento com vocês. Inclusive, fique claro, não é obrigatório, né, nessa questão aqui, nessa máquina, falar do enfraquecimento de campo. Se vocês quiserem extrapolar o trabalho, aí sim é extrapolação do trabalho. Vocês podem fazer, mas não é obrigatório. Bom, resta agora a nossa malha de baixo, que é da corrente de eixo quadratura, que está interna à malha de velocidade. Por quê? Porque a corrente de eixo quadratura é a malha conjugado. A corrente de quadratura, né, ela vai ser conforme, ela vai ser aquela, né, que produz o movimento. Então, o meu referência, né, é que vai ser a minha entrada, ela está mais externa, e a malha de velocidade vai gerar, né, a corrente de eixo quadratura. Lembrando que corrente de eixo quadratura tem, né, na verdade, o apelo do torque, que vem lá desde o trabalho, né, quando a gente viu que a malha de velocidade gerava uma referência de torque. E a gente tinha o kit motor mais eletrônica de potência, né, colocando efetivamente na planta mecânica, né. A forma de colocar o torque, né, com o nosso motor é a corrente de eixo quadratura. Então, acaba que se a gente parar para pensar, né, é diferente, né, porque as correntes VSQ, VSD, as correntes não, as tensões VSQ e VSD, né, da minha máquina, estão todas no estator, não são circuitos diferentes igual eram na máquina CC, né, dois circuitos literalmente diferentes. Mas em termos de controle, é bem parecido, né, eu tenho fluxo e conjugado, né. A gente viu que para ter isso, a gente precisa fazer todas aquelas transformações, né, fazer as transformações das variáveis, né, de fase para variáveis no referencial arbitrário, fazer eixo D coincida com a posição do fluxo rotatório. Mas isso, a gente consegue ter essa separação. E o controle é baseado nisso. Você falou que é um pouco abstrato. A gente pode trabalhar isso. Aqui agora vai ser difícil, mas eu posso preparar uma coisinha ou outra para vocês para talvez deixar isso menos abstrato. Eu vou pedir para ser na semana que vem, talvez preparar algumas simulações, mostrar para vocês. Obrigado. Mas assim, seria isso. Assim, eu estou tentando botar em palavras, que mostrar vai ser um pouco difícil hoje, tá, Lorival? Você me desculpa. Não, sim, tá perfeito. Já deu uma explicação bacana aqui, porque eu estava preocupado. Pô, esse SD aí, entendeu? Então, como é que eu vou fazer a análise em cima dele? Parece que tá ficando mais claro, entendeu? Basicamente, o que eu falei, até falei aqui nos resultados que eu mostrei para vocês, né? Só vou até
Sim, novo, sim, ele estava em zero a corrente. No isso, início eu peguei essa parcela. por causa justamente que eu não preciso magnetizar a máquina. Mas é isso, sabe? É isso. Uhum, perfeito, perfeito. Tá? Eu vou tentar fazer uma simulação e mostrar para vocês ela, o que seria uma simulação mais completa, sabe? Fazendo todas essas formadas, né? Usando a máquina, enfim. Perdeu porque é o seguinte, pelo que eu entendi, nem todo tá com o Simulink. Tem aluno que estava usando o ponto M. E um dos motivos pelo qual eu também pensei em passar para vocês o ponto M é que aí, tipo, o ponto M é mais fácil de rodar, sabe? Então, acho que fica mais tranquilo. Mas é claro, né, que eu também teria que fazer algumas coisas para vocês não perderem muito tempo fazendo, né? Tudo. Né? Vocês vão fazer, vocês têm que fazer o trabalho. A ação, assim, ela é valiosa e tal, mas o problema é que às vezes o aluno perdia 2 semanas só para fazer a simulação rodar, e depois tinha 2, 3 dias para tirar todos os resultados, escrever o relatório, fazer todas as análises, ficava muito corrido. Aí eu prefiro que vocês, na verdade, se foquem nos resultados. Eu acho que tentar interpretar os mais ganhos. E vai por mim, Lorival, Matheus. A implementação real traz bem mais desafios que a simulação. Então, a simulação não tem todo esse ganho, assim, né, de montar a simulação, não traz esse ganho todo. Né? Traz ganho todo saber se o sistema está funcionando ou não quando você vê o resultado. Os resultados que você vai tirar da simulação, eles são bem próximos da planta real. Então, ter resultados, para mim, faz mais sentido. Justo, justo. Obrigadão. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver mais dúvidas, eu vou agradecer a presença de todos. Vamos só adiantar aqui. Às vezes vocês me dão uma luz, em geral, vocês me respondem, vocês me dão bons insights. A semana que vem é uma semana só para tirar, e seria para tirar a dúvida desse terceiro trabalho. Vocês querem ela ano que vem, daqui a 2 semanas, ou vocês preferem que eu siga só com a matéria? Lembrando que a entrega do trabalho não é na semana que vem, é daqui a 2 semanas, né? Então, na outra, mas é no meio, na quarta-feira. Então, eu ficaria talvez um pouco em cima. Então, essa que é a minha dúvida, porque assim, eu estou sentindo, só o sentimento, que vocês ainda não estão começando a fazer o trabalho. Então, as dúvidas mais fortes, mais pesadas, vai chegar mais tarde. Semana que vem, Alfredo, os outros. Bom. Então, semana que vem mesmo. Então, essa é a minha dúvida, sabe? Aí eu acho que depende muito de como vocês estão. E eu acho que tem que atender mais vocês. Beleza. Então, semana que vem a gente vê o
a gente vê essa questão da revisão, dúvida e afins. Tentar trazer para vocês uma simulação um pouco mais completa de algumas coisas, mostrando essas questões transformadas e afins. E é isso. E é isso. Vamos manter o status quo, então, para a semana que vem. Pessoal, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Se não tiver mais dúvidas, uma boa noite. Puxando a dela, tá mais folgada.